Vamos lá, então. José, que está com um pouquinho de sono. Vamos lá. Vamos lá. Lê a sinopse de um livro de poemas visuais. Não é por acaso que Sérgio Caparelli tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. Seu trabalho poético não parou na forma tradicional de poetar. O livro Poesia Visual, que reúne 28 poemas construídos por Caparelli e tem um projeto gráfico e capa da design Ana Cláudia Groschzin, é um livro diferente. Nele, Tudo o bem. poeta rompe. Ah, tá bom. Vai, continua, continua. Tá bom. Nele, o poeta rompe com a estrutura tradicional das formas poéticas, versos, rimas, ritmo, exploração sonora e procura a distribuição das palavras no espaço da folha, os recursos visuais e gráficos. Muito bem. Agora continua a Júlia, que não fez o dever. Peraí, tia, que eu tô catando a página, me diga. Ah, meu Deus. É 29. sério? Então, continua, Obrigada. José. Continua, tio, ela vai. Continua. Ela Ela vai. ainda está achando a página. Tá bom. Peraí que agora eu me perdi. Voltei. Uma. Uma, fus... Uma fusão de signo linguístico e imagem que comunica não só pelo que se lê, mas principalmente pelo que se vê. Fumaças de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jockeys, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletas de palavras, imagens de palavras, palavras imagens, que desacomodam o leitor e o convidam a construir novos sentidos, criativamente, a partir do que lê vendo ou do que vê lendo. Muito bem. Na letra B, que a pergunta já é de escrever, né? Qual é o sujeito das formas verbais tornou-se, desacomodam e convidam? Eu quero que vocês voltem ao texto, grifem ou então marquem onde estão esses verbos e aí vocês vão encontrar o sujeito, tá? Lembrando que o sujeito pode vir antes do verbo ou depois. Vamos lá. O sujeito de tornou-se está logo no primeiro parágrafo do texto. Quem encontrou? Encontrei já, Eu. tia. Tá do lado de Qual é o Sérgio sujeito de Caparelli. tornou-se? Tornou. Não, Hã? não, tornou não. Falei errado. Falei errado, desculpa. Sérgio Caparelli? Sérgio Caparelli, muito bem. Caparelli, é. Lembrando, para identificar o sujeito numa frase, nós fazemos a pergunta ao verbo. Quem tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea? Sérgio Sérgio Caparelli. Caparelli. Então, Sérgio Caparelli é o sujeito da forma verbal tornou-se, certo? Então, vocês vão colocar aí, sujeito de tornou-se é Sérgio Caparelli, vírgula. Agora nós vamos ver o sujeito de desacomodam. Vamos lá. Aliás, vocês podem até colocar desacomodam e convidam juntos, porque Achei. fala. Oi, bom dia. Tudo bem, Tia, Lu? eu acho que eu já sei. Tia, eu Eu acho já que sei. eu acho que eu sei, tia, qual é o Eu sujeito que também sei. acomoda. Ó, o sujeito, os sujeitos, né? Porque eu acho que aqui tem um monte. De É, desacomodam e de convidam são os mesmos, tá? Vocês é. encontraram? Sim. Sim. Faz É, o erro, então. fumaças de palavras, Então, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, joquéis, eu botei outro. trabalho, de palavras. Esse, É muita isso coisa. aí. Esse é coisa beça, tá? Então vocês vão colocar assim, vírgula, né? Depois de Sérgio Caparelli. E o de desacomodam e de convidam. E o de desacomodam e de convidam é. Aí vocês farão a pergunta: o que desacomoda? O que convida, né? Ou quem?
E aí, como resposta, nós vamos ter fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jockeys, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletas de palavras, imagens de palavras, palavras, imagens. Ou seja, o sujeito é toda essa parte aí que vai de fumaça até palavras, imagens. Voltem ao texto e marquem aí para vocês saberem. De fumaça até palavras, imagens. Caramba, deve ter Bem uma grande, né? criatividade gigante para inventar essas palavras. Eu não vou dar muito tempo para vocês escreverem, não, porque essa tarefa foi para casa, né? Então, pressuponho que vocês já estejam com ela feita. Eu errei. Eu já tô. A primeira. Então, ó, para quem não fez, marca aí de fumaça até palavras, imagens. Aí depois vocês arrumam aí direitinho. Continuando aí na letra B, embaixo tem um quadrinho escrito assim: sublinhe no texto os núcleos desses sujeitos. Então, lá no próprio texto, nós vamos sublinhar o primeiro núcleo, o núcleo de tornou-se, do sujeito de tornou-se. Qual é o núcleo, pessoal? Sérgio Caparelli. Sérgio Caparelli. Caparelli, aí é o nome dele inteiro, tá? É o núcleo. Então, vocês vão sublinhar lá Sérgio Caparelli. Agora nós vamos ver os núcleos dos sujeitos referentes a desacomodam e a convidam. Vamos lá, que tem vários, né? Fumaça de palavras. Qual dessas 3 palavras é a mais importante? Fumaça. Fumaça, muito bem. Flores de palavras. Flores. Flores. Reparem que os núcleos, as palavras que nós estamos destacando, elas têm ligação direta com o verbo, tá? Uhum. Fumaça desacomodam, flores desacomodam. Sapatos de palavras, qual é o núcleo? Sapato. 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 Roupas na corda. Roupas. Roupas. Jockeys é uma palavra só, não tem outra, então ela mesma é o núcleo, tá? Uhum. Jockeys. Tabuleiros de palavras. Tabuleiro. Tabuleiros. Tabuleiros. Peixes só tem essa palavra, então ela mesma é o núcleo. Borboletas ou borboletas de palavras? Qual é o núcleo? Borboleta. Borboletas. Tais. Imagens de palavras. Imagens. Imagens. Palavras, imagens. Palavras. Imagens. Palavras. Eita, pronto. Aliás, Não vale beber água que eu palavras, tô rouco. palavras, imagens, é tudo. Imagem. Ah, Tudo? tudo. É porque é um substantivo composto aí. Posso passar para a letra C? Sim. Assinale a alternativa correta quanto aos sujeitos das formas verbais tornou-se, nós já descobrimos, desacomodam e convidam. Tornou-se apresenta um sujeito simples por ter apenas um núcleo e desacomodam e convidam apresentam um sujeito composto por terem mais de um núcleo. Está correta essa afirmação ou errada? Tá correto. Tá correto. O sujeito de tornou-se é Sérgio Caparelli. Então, Sérgio Caparelli é um núcleo da oração, é o núcleo do sujeito. Por ter apenas um núcleo, o sujeito é simples. Lembram disso? Sujeito simples quando há apenas um núcleo. Então, Sérgio Caparelli é o núcleo do sujeito, por isso ele é simples. Já os sujeitos de desacomodam e convidam, que são aqueles
todos que nós falamos, possuindo mais de um núcleo, como fumaça, flores, sapatos. Olhem quantos núcleos nós temos nesse sujeito. Quando nós temos 2 ou mais núcleos, significa que o sujeito é composto. Então, essa afirmação aí é a correta. Vamos verificar a outra, mesmo já tendo marcado a correta? Ó, a de baixo diz assim: tornou-se apresenta um sujeito composto. Isso está certo? Não. Sérgio Caparelli tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. É só um. Sérgio Caparelli é sujeito composto? Não, é um nome direto. Exatamente, é um nome só. Se eu dissesse Sérgio Caparelli e, um exemplo, Carlos Drummond, aí sim seria sujeito composto. Sérgio Caparelli e Carlos Drummond. Porém, aqui eu citei um nome apenas. Um nome, um núcleo, sujeito simples. Então, a segunda afirmação não está correta. É o primeiro quadrinho que vocês irão marcar. Agora vamos para a página 30. Nós temos aí uma tirinha do personagem Seninha. Vou pedir para a Renan fazer a leitura. Renan, tá aí? Tô, tia. Do quadrinho? Isso. E aí pode ler a letra A também. Tá. Leia a seguir a tirinha do personagem Seninha. Vai para a escola? Quer uma carona? Adoro essas mochilas de carrinho. Muito bem. Letra A. De que forma a quebra de expectativa entre o primeiro e segundo quadrinhos contribui para o humor da tirinha? Quem fez essa? Eu não entendi muito bem. De que forma... prestem atenção. De que forma a quebra de expectativa entre o primeiro e segundo quadrinhos contribui para o humor da tirinha? Seninha, no primeiro quadrinho, faz a pergunta: vai para a escola, quer uma carona? Quando ele oferece uma carona, o que a gente imagina? Que ele vai dar uma carona de bicicleta, carro, não sei. Que ele está de carro, de moto, enfim. E no segundo quadrinho, há uma quebra na expectativa. Ele está de carro? Não. Ele está de moto? Não. De bicicleta? Não. Ele simplesmente parece estar carregando a mochila dela, certo? Sim. Então, é isso que vocês vão escrever aí na letra A. Que ao oferecer carona à sua amiga, imagina-se que Seninha esteja de carro ou de moto. E aí o que mostra no segundo quadrinho, né? É que ele, na verdade, não tinha carro nenhum, não estava de carro nenhum. Simplesmente ele ofereceu ajuda para levar a mochila da colega. Aí cada um pode escrever do seu jeitinho aí. Tia, pode repetir a letra A de novo, por favor? Ao oferecer carona para sua colega no primeiro quadrinho, vírgula. Imagina-se que Seninha, letra maiúscula, inicial maiúscula. Imagina-se que Seninha esteja de carro, ou de moto, ou de bicicleta, enfim. Um automóvel, mais ou menos pra... Vírgula, mas, esse mais é sem i, oposição, mas no segundo quadrinho, é possível identificar, não é identificar não, hein, pessoal, é identificar. É possível identificar
Na verdade, a mochila dele que é de carrinho, né? Aquelas mochilas que a gente puxa de carrinho. É possível identificar que a mochila dele é de carrinho e ele se oferece para levar a mochila da colega. Foi? Sim, obrigado, professora. Nada. Agora vamos passar para a letra B. Pergunta fácil, fácil. Que tipo de linguagem foi empregada nessa tirinha? Linguagem mista. Muito bem, José. Linguagem mista. Por que linguagem mista? Porque tem o desenho e tem o balãozinho, que tem as aí. letras. É Na misturado. tirinha nós temos imagens, linguagem não verbal e palavras, né, que são as falas dos personagens que estão nos balõezinhos. Então, quando há imagens e palavras, significa que nós temos a linguagem mista, né, que mistura a linguagem verbal com a não verbal, imagens e palavras. Quem escreveu linguagem verbal e não verbal, ok, também tá certo. Ô Daniel, vou fazer uma pergunta pra você, mano. Meu áudio tá com eco ainda? Agora dá mais não. Tá bom. Quando tiver, só fala aí. Suave. Vamos... Oi, alguém me chamou? Vamos para a letra C. No segundo quadrinho, pessoal, quem é o sujeito da forma verbal adoro? Adoro essas mochilas, carrinhos. Carrinhos. Eu. Não, quem Eu, falou tio. eu? É o... Bem, Qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. não, Oculto. Eu. muito bem, Renan, muito bem, ó. José e Renan falaram a resposta correta. Um complementou o outro. José disse que o sujeito de adoro é eu, que não aparece na frase. Quando o termo não aparece na frase, mas é possível identificá-lo através do verbo, nós temos sujeito oculto, como o Renan falou, tá? Quando ele diz assim, adoro essas mochilas, quem adora? Eu adoro. Pronome que está oculto é eu. Eu adoro. Porém, reparem, esse pronome eu não está explícito na frase. Mas nós conseguimos identificá-lo através de adoro, que é o verbo da frase, tá? Então, na letra C, vocês só vão escrever eu. Vamos para a letra D. No segundo balão de fala, o sujeito não aparece de forma explícita. Nós acabamos de responder, na verdade, né? De que forma é possível identificá-lo? Sujeito oculto, vendo que não tem... Pelo verbo? Pelo verbo, ou quem quiser também pode escrever pela desinência verbal. E aí, entre parênteses, vocês mostram qual é o verbo, que é adoro. Camille, eu coloquei assim: quando ele diz adoro, o verbo já está conjugado na primeira pessoa do singular. Sim. Então, vocês podem dizer aí, é possível identificá-lo. Como nós identificamos o sujeito oculto? Através da desinência verbal, através do verbo. Através do verbo. Posso passar para a página 31? Pode. Sim. Na página 31,
nós temos imagens de 3 capas de livros. E aí, na letra A pergunta é: qual é o sujeito da forma verbal vamos, empregada no título da capa B? Como ele é classificado? Então, são 2 perguntas na letra A. Vamos lá na capa de letra B. Vamos ao museu? Qual é o sujeito dessa frase? Nós. Vamos. Olha. Ah, é. Tô vejando. A palavra nós, o pronome nós, Falei errado. está explícito na frase? Está Não. determinado? Não, está oculto. Não. Então, aí vocês vão dizer sujeito nós, É a seguinte, oculto, Gabriel. tá? Porque aí está pedindo 31. o sujeito e a classificação. Então, vocês vão colocar sujeito oculto, nós. Ou quem colocou o nós na frente primeiro, tudo bem. Então, sujeito oculto, entre parênteses, nós. Agora nós iremos observar os sujeitos das capas A e C. Capa A, o homem que amava caixas. Qual é o sujeito dessa frase? Homem. O homem. O homem. Homem. Esqueçam do artigo, tá? É mesmo. Quem amava caixas? O homem. E na capa C, o menino que não teve medo do medo. Qual é o sujeito? O menino. O menino. O menino. Então vamos lá. A pergunta é: os sujeitos das capas A e C são simples ou compostos? Simples. 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 Por quê? Porque só Porque tem um apenas um sujeito. núcleo. Porque só apresenta um núcleo. Ó, gostei de ver a resposta. Eu Pois fui- apresenta um núcleo, não é uma palavra. Muito bem, vocês responderam certinho. Então, vocês vão dizer aí sujeitos simples, né? Porque são de 2 capas. E vão explicar o porquê que são simples. Pois possuem somente um núcleo. Muito bem. E para fechar a correção, página 32, que tem uma perguntinha aí referente às capas, né? As formas verbais amava, vamos e teve, empregadas nos títulos dos livros da página anterior, estão flexionadas no singular ou no plural? E aí? Nos 2? Ou só pode escolher um? Não, vocês vão falar de cada verbo. Amava, vamos e teve. E aí? Amava no singular, vamos no plural e teve no singular. Então, nós podemos colocar assim na resposta. As formas verbais amava e teve estão no singular. Vírgula. E a forma verbal vamos Plural. está no plural, certo? Então, Certo. amava e teve no singular e vamos no plural. A nossa próxima matéria é concordância verbal. Nós vamos estudar aí a relação entre o verbo e o sujeito. Porém, hoje nós iremos fazer um exercício de fixação sobre tipos de sujeito, tá? Por isso que eu falei no início, para vocês pegarem o livro e também o caderno. Tia, Ribeiro tá pedindo para você repetir a resposta da letra C. Quem? Ribeiro tá pedindo para você repetir a resposta da letra C. Letra C. Já tô mandando. Resposta. As formas verbais amava e teve estão no singular.
E a forma verbal vamos está no plural. José até escreveu aí no chat para vocês. Agora, vocês podem guardar o livro. Vamos utilizar o caderno. Então, tempinho aí para vocês pegarem o caderno, façam o cabeçalho, a mesma coisa que nós fazíamos em sala de aula. Data de hoje, podem colocar assim, segundo bimestre, porque caso tenha uma atividade avaliativa depois, vocês já sabem que vão estudar daí para frente, tá? Então, coloquem segundo bimestre. Registrem também qual foi a primeira matéria dada no segundo bimestre, que foi tipos de sujeito. Depois que vocês escreverem CAs, data, disciplina, vocês vão colocar assim, tipos de sujeito. E aí nós vamos colocar as páginas onde encontra-se essa matéria, tá? Então, tipos de sujeito. Aí vocês vão colocar assim. Deixa eu ver onde começa aqui. Página 29 a 32, que foram as páginas que nós acabamos de corrigir, tá? Então, depois da data, nome, disciplina, vocês vão colocar, só para ficar registrado aí, qual foi a primeira matéria do segundo bimestre. Tipos de sujeito. Página 29 a 32. São as páginas que possuem exercícios e as explicações de cada tipo de sujeito. Tia, Oi. espera um pouquinho aqui, que eu vou ter que pegar meu caderno lá em cima. Tá bem. Tia, quais são as páginas? 29 a 32. A outra é classificação do sujeito? Não, você só vai registrar aí o que foi passado. Tipos de sujeito, página 29 Ah, tá. Porque aí, para uma eventual atividade avaliativa, vocês já sabem as páginas onde encontram-se as explicações de tipos de sujeitos, exercícios. Voltei. Então, vamos lá. Já estão com o caderno em mãos? Sim. Então, vocês vão escrever assim: exercício de fixação. Não vou colocar aula casa, porque dependendo do horário, fica para casa, ou se der tempo a gente faz agora. Tia, é meio estranho falar ficar pra casa, porque eu já tô em casa. Porque fica sempre para casa, na verdade, né? Ô, tia, eu fui abrir meu caderno. Tinha um Luan Santana na primeira página. É aquela música que eu levei, não foi isso? Sim. Ah, Dia, lugar e hora. que Júlia cantou. Lembra dessa parte não, Camille. Eu chorei escutando ela cantar. Ô tia, Verdade. um segundo aqui que eu tô pegando meu caderno. Um segundo só.
Então, para quem está se organizando aí, coloquem o nome da escola, CEAS, a data de hoje, 9/6. Registrem. Coloquem segundo bimestre, não esqueçam, segundo bimestre. Em seguida, a matéria que foi dada na nossa primeira aula online, que foi na semana passada. Tipos de sujeito. Página 29 a 32. E após, exercício de fixação, que eu vou ditar agora. Ô, professora, o que mais tem que escrever? Você já colocou o nome da escola, data, Botei. tipos Botei. de sujeito, colocou? Voltei, tia. Pode ir lá. Foi? Depois Botei, vocês vão botei. escrever exercício de fixação número 1. Pera aí, tinha que botar o que antes? Era só o cabeçalho? Isso. Então tá bom. Posso falar? Pode. Pode. Número 1. Pode. Ih, cadê a caneta? Número 1. Classifique o sujeito das orações. Classifique o sujeito das orações. Classifique o sujeito das orações. Letra A. As crianças tomaram. Ô, tia, pode repetir o enunciado do número 1? Número 1. Classifique o sujeito das orações. Letra A. As crianças tomaram o pote todo de sorvete. Ponto final. Então, letra A, repetindo. As crianças tomaram o pote todo de sorvete. Deixem uma linha para a resposta. Letra B. Crianças e adultos tomaram o pote todo de sorvete. Crianças. Essa é a A, professor, ou é a B? Essa é a B. Crianças e adultos tomaram o pote todo de sorvete. Tia, é para classificar o tipo de sujeito ou o sujeito da oração? Toda vez que no enunciado tiver escrito classifique, vocês vão dizer se o sujeito é simples, composto, oculto, indeterminado ou oração sem sujeito, tá? Se vocês Tá. quiserem, até escrevam aí do lado, que é para na hora que vocês forem fazer, não esquecerem de nenhum tipo de sujeito. Então, é simples, composto, oculto, também chamado de desinencial,
ou elíptico. Indeterminado. Oração sem sujeito, que também pode ser chamado de sujeito inexistente. Então, ó, repetindo, letra A, as crianças tomaram o pote todo de sorvete. E letra B, crianças e adultos tomaram o pote todo de sorvete. Letra C, as frases são parecidas. Tomamos o pote todo de sorvete. Tomamos o pote. Oi. Se fosse pra, tipo, que botar essa frase se fosse sujeito simples ou composto, qual ela seria, essa C? Letra C. Aí teria que ter um termo explícito antes. Carolina e Fernanda tomaram o pote de sorvete, ou então Maria tomou o pote de sorvete. Ah, tá. Entendeu? Letra D. Eu estou colocando as frases parecidas. Camille, será que você pode repetir a C de novo para mim, por favor? Sim. Eu estou colocando as frases parecidas que é para vocês perceberem a diferença de um sujeito para o outro na hora de fazer. Letra C, Ellen. Tomamos o pote todo de sorvete. Tomamos o pote todo de sorvete. Obrigado. Tá? Ô, tio, você tem qual questão? Vou para a letra D. Estava repetindo a letra C para Ellen. Que minha net caiu, voltei direto na D. Aham. Mas a gente pode escrever aqui no chat para vocês, os colegas também. Eu vou ter que levantar aqui já para pegar o meu carregador. A bateria está em 5%. Letra D. Tomaram, com a M no final, tomaram o pote todo de sorvete. Tomaram o pote todo de sorvete. É a C, professora? Letra D. Tomaram o pote todo de sorvete. E a C? Letra C. Tomamos o pote todo de sorvete. Uma é bem parecida com a outra. Tia, licença. A senhora poderia repetir a letra B que eu acho que eu escrevi errado? Letra B. Crianças e adultos tomaram o pote todo de sorvete. Tá bom, obrigado. Tá? Tá bom, Agora obrigado. letra E, né? Aham. Letra E. Choveu muito. Letra D, tomaram todo o pote de sorvete? Isso. Letra E. Choveu muito ontem à noite. Esse A tem acento indicador de crase. À noite. Pessoal, um minutinho. Vou desligar aqui o meu microfone e a câmera. Bem rápido para eu pegar o carregador. Senão daqui a pouco vai apagar tudo aqui. Só um minutinho. Fiquem aí. Espera aí, professora. Ela foi só pegar o carregador. Ô, gente. Qual é a frase Pode da falar, letra? pode falar, pode falar.
Qual que é a frase da letra E? A letra E até Choveu eu tô em muito dúvida. ontem à noite. Obrigado. Ana, 1 minuto de descontração. Ô, Ribeiro, fala qualquer coisa Oi. aí. E Vocês aí, perceberam que a voz de Ribeiro engrossou José? muito? Ai, meu Deus do Engrossou céu. muito. E aí, Eu não meu? estou Tá, se- reconhecendo a voz tá de Ribeiro, eu sendo não consigo nada. gravado. Tá sendo gravado, mano. Para com isso, doido. Cara, eu só falei que a Mano, voz dele tá engrossando, deselegante. cara. José, Parei a besteira. D. José, a D é inexistente ou composto? Eu não tô Choveu muito identificando. quando? A Mano, o D. bagulho vai estar na plataforma. Vocês vão ficar falando, daqui a pouco o Gilbert vem aqui e vai falar pra caramba. Valeu, José, Rebeca. O bicho tá vendo. Ele está me perguntando da letra D. 1 segundo. O áudio estourado. Qual é a letra E? Bom dia, tia. Bom dia. Pessoal, voltei. Vamos lá, então. Parei na letra E, né? Cara, Sim. Vamos para a letra F, então. Letra F. Faz muito calor no norte do Brasil. Faz muito calor no norte do Brasil. Essa é a letra F, certo? Ó, o gás. Vamos lá, posso falar outra? aonde Pode. foi que faz Pode. calor? Será isso? Pode, tia. José, quer que eu repita? Aham. Faz muito calor. Eu não Faz escutei a muito última parte. calor no norte do Brasil. Obrigado. Letra G. Muitos artistas brasileiros expõem no plural, tem EM no final, expõem suas obras no exterior. Muitos artistas brasileiros expõem suas obras no exterior. Vai ter mais ainda, tia? Vai. Letra H. Teatro e cinema. Teatro e cinema são expressões. Teatro e cinema são expressões singulares da arte, de arte. Teatro e cinema são expressões singulares de arte.
Letra Pode repetir, por favor, Camille? Teatro. Teatro e cinema são expressões singulares de arte. Obrigada. Nada. Pessoal, como já são 8h52, eu vou dar preferência a ditar mais frases e aí fica para casa, amanhã nós corrigimos, tá? Espero que todos façam dessa vez, tá bem, Júlia? Vai ter que Eu letra. juro que eu vou fazer, eu juro. Quero ver. Mole, mole, só para classificar o sujeito. Parei, letra H, foi isso? Sim. Letra Sim. I. Queremos mais crianças. Queremos mais crianças na escola. Queremos mais com I, quantidade, mais crianças na escola. J. Comentou-se, comentou, hífen C, SE. Comentou-se muito, comentou-se muito a péssima, comentou-se muito a péssima atuação do time. Comentou-se muito a péssima atuação do time. É a J, professora? Isso. Comentou-se muito a péssima atuação do time. Vou ditar mais 2 frases e aí encerramos para eu fazer a chamada, tá? Letra K. Letra K. O aluno estudava atentamente. Letra K. O aluno estudava atentamente. E por último, letra L. Havia, do verbo haver, havia poucas pessoas. Havia poucas pessoas na reunião de pais. Havia poucas pessoas. Essa é K, né, tia? E essa é L, não? É a L. É a L. A K é o aluno estudava atentamente. Isso aí, Daniel. Tá bom, obrigado. Letra L, havia poucas pessoas na reunião de pais. E aí fechamos.
Essa tarefa vai ficar para casa, para amanhã. Façam, tá? Que aí vocês vão estar exercitando. Anotem o que vocês estão com dúvida para me perguntarem amanhã. Vocês vão classificar o sujeito da oração. Classificar é dizer se ele é simples. Quem quiser, anota aí do lado para não esquecer. Simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Quem tiver alguma dúvida, pode consultar o livro, tá? Entre as páginas de 29 e 32. Professora, qual é a letra que você editou no começo? Qual letra, Lucas? No começo, qual página você editou? 29 a 32. São as que eu estou falando agora. Então, quem tiver alguma dúvida, não lembro o conceito de sujeito simples. Entre as páginas 29 e 32, tem a explicação, está até destacado em amarelo, tem a explicação de cada sujeito, tá? Vou fazer a chamada. Camille. Oi. Você pode me marcar aí? É por causa que eu vou sair que o celular tá te carregando. Tá, pode deixar, marco sim. Beijo. Beijo. Pessoal, beijinho para vocês. Até amanhã. Vou fazer a chamada e conforme for, vocês podem responder e sair, tá bom? Eu não sei se vocês têm alguma aula depois da minha, mas aí conforme vocês forem respondendo a chamada, podem desligar aí, tá? Então vamos lá. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Presente. Breno. Breno não tá aí? Carolina. Arthur tá online. Arthur tá online. Eu acho que a Sara não marcou ele. A Sara marcou? Não, Arthur Ele não tinha marquei, mas falado. Breno tá aí? Deixa eu ver aqui. Acho que É não, só tia.